E qual é a nossa pauta hoje, pessoal? Hoje nós vamos estudar um recurso assim, muito importante, né? Vou colocar aqui no chat, nós vamos estudar os timers, especificamente o timer 0 do processador, né? Então, timer 0, né? Nós vamos ver configuração, vamos ver uso com interrupções, vamos ver o uso com interrupções, e vamos ver um exemplo de geração de retardo de tempo, certo? Professor, o seu está compartilhando a tela já? Opa, pois não? Está compartilhando a tela já? Ainda não, estou botando isso aqui no chat, né? Certo. Estou perguntando porque minha tela ficou preta, eu não sei se foi a internet ou se... Não, ainda não estou compartilhando, não. Vamos começar a compartilhar já já. Eu vou sair de novo, porque aqui ficou tudo preto, viu? Tudo bem, tranquilo. Pronto, então nós vamos ver aqui o timer 0, os recursos, configuração, é isso? Como esse timer funciona, qual é a importância dele e o exemplo de geração de retardo de tempo. Tá? Eu tenho minha apresentação aqui no PowerPoint, eu fiz pequenas modificações, certo? Eu fiz pequenas modificações e ainda não atualizei lá no Drive, isso aqui. Tá? Deixa eu só salvar. Muito bem. Nós vamos começar aqui compartilhando a tela, então. Ok? Então, vamos voltar aqui ao nosso datasheet, tá certo? E vamos ver aqui o recurso chamado timer 0. Estão conseguindo ver o datasheet, pessoal? Pessoal? Estão conseguindo enxergar o datasheet do componente? Está compartilhando bem, não é isso? Sim, professor. Ok. Então, nós vamos ver aqui, ó, timer 0, certo? Vou desligar isso aqui. Vamos começar vendo aqui, certo? Uma descrição do que é o timer, né? E antes de a gente olhar o que está dizendo aqui, a folha de dados do componente do processador, o que é que eu tenho para dizer para vocês? Que o timer, o que é? É um temporizador. Na verdade, fisicamente, ele é um contador, certo? Ou seja, vocês sabem o que é um contador, não é isso? O contador é um dispositivo que, mediante a entrada de pulsos, ele conta o número de pulsos de entrada, é isso? Uma determinada base. Então, normalmente, essa base é binária. Tem lá os bits de saída, você joga os pulsos na entrada e você tem nos bits de saída a contagem, né? Então, por exemplo, se o contador tem 8 bits, você joga 0 pulso, ele vai escrever tudo 0 nos bits de saída. Joga um pulso, ele vai escrever 0000001. Joga 2 pulsos, 00010. Joga 3 pulsos, 00011. Ou seja, ele vai contando binariamente o número de pulsos de entrada, certo? Muito bem. Então, é fato perceber que um contador, tendo n bits, ele tem um limite de contagem, certo? Esse limite de contagem vai ser um valor que é estipulado por 2, a base binária, né? 2 elevado a n, onde n é o número de saídas do contador, certo?
Então, por exemplo, vamos ver aqui, ó, o nosso timer zero, o módulo timer zero no nosso controlador, certo? Ele é um contador e temporizador, timer counter, ou seja, ele tanto conta quanto ele dá uma marcação de tempo. E ele tem essas características aqui, gente. Ele tem 8 bits de saída. Com 8 bits, como eu falei antes, você consegue de 2 elevado a 8, dá 256 contagens, certo? Incluindo o zero. Então, ele começa de 00000000 até 111111, certo? O maior valor que ele escreve é 255. Então, vai de 0 até 255. Se ele chegar nessa condição 255 e receber mais um pulso, ocorre o quê? O estouro de contagem. Então, ele volta para o zero. Ok? Ficou claro até agora, pessoal? Pessoal, pode responder, por favor. Professor, você pode repetir, por favor? Estava dizendo que um timer counter, ele é um contador. A construção dele é um contador. Ele é um dispositivo que recebe pulsos de clock e na saída ele escreve quantos pulsos foram recebidos. Ele tem um certo número de bits para representar essa contagem, ok? Então, por exemplo, se ele tiver 8 bits e recebeu 2 pulsos, ele vai escrever 0000, ok? 0010. Então, esse número 00000010 é 2 em binário, porque ele recebeu 2 pulsos na entrada. Se ele receber mais um pulso, vai escrever 3, tá certo? Se ele receber mais um pulso, ele escreve 4. Então, tantos pulsos ele recebe na entrada, ele vai escrevendo na saída. Ok? Então, isso quer dizer o seguinte, pessoal: o contador, ele conta o número de pulsos de entrada. Mas para ele alcançar um certo valor, ele vai levar um tempo, não é verdade? Por exemplo, partindo do zero, quanto tempo leva o contador para alcançar o valor 100? Bom, primeiro de tudo, ele vai ter que receber 100 pulsos de entrada, concorda? Né? E quanto tempo vai levar isso? Vai depender do período do pulso. Né? Então, por exemplo, se cada pulso é 1 milissegundo, para ele sair do zero até o 100, ele vai gastar 100 milissegundos. Então, esse é o princípio que se usa para fazer a marcação de tempo. Né? Se eu quiser gravar, se eu quiser marcar um período de 100 milissegundos, eu posso partir do zero e injetar 100 pulsos, cada pulso a 1 milissegundo. Entenderam? Então, com isso, eu consigo uma marcação de tempo. Então, isso é que é um timer. E esse dispositivo no microcontrolador PIC, você pode ler e escrever nesse registrador a qualquer momento. Tá certo? Muito bem. Outra característica interessante é o seguinte, que ele tem um pré-scaler. O que quer dizer um pré-scaler? É um pré-divisor. Ou seja, você não precisa pegar os pulsos e jogar de cara no contador, não. No timer, não. Você pode fazer com que ele seja dividido desse pré-scaler e depois é que essa divisão é colocada para contar no timer, tá certo? Ele é um pré-divisor, ok? Você pode usar clocks interno e externo nesse timer, tá certo? Você tem propriedade de interrupção quando há um overflow, certo? Ou seja, quando há um estouro de contagem. Se ele chegar ao máximo contagem, ou seja, todos os bits em 1 e receber mais o pulso, ele estoura a contagem, vai de FF a 00, ok? E com isso gera uma interrupção, ok? Você pode também selecionar qual é a borda de clock, subida ou descida, para acionar esse contador, se você usar um clock externo. Clock externo, sim, porque ele pode ter tanto um clock interno quanto um clock externo. Tá certo? Muito bem. Então, gente, contadores, timers, são um recurso tão importante, mas tão importante, que praticamente toda a família de microcontrolador tem.
né? O 8051 tem, o PIC tem, ARM tem, Renesas tem, controladores da Texas Instruments tem também, controladores da National tem também, tá certo? E da ARM, todo mundo sempre tem um recurso, porque é muito importante fazer marcação de tempo ou geração de frequências. Tudo bem? Então, pessoal, no nosso dispositivo, o 16F628A, nós temos logo 3 timers. O timer 0, o timer 1 e o timer 2. Não vai dar tempo de estudar os 3. Nós vamos estudar o timer 0 somente e vamos ver as características de contagem dele. Tá certo? Muito bem. Eu assim, incentivo e aconselho bastante vocês lerem esse datasheet, tá certo? Porque tem muita informação interessante aqui. O datasheet, ele começa aí a partir da página 47, certo? Né? O módulo timer começa a partir da página 47. Então, deem uma olhada nisso. Mas também aqui na nossa apresentação, nós temos isso aí, certo? Aqui, ó, voltando. Estão conseguindo ver a apresentação, pessoal? Tudo direitinho? Estão dando para ver? Sim, professor. Tranquilo? Muito bem. Então, nós temos aqui, pessoal, um diagrama mostrando características e o diagrama em blocos do que é o timer, certo? Muito bem. Deixa eu expandir aqui. Muito bem. Então, o que é que essa transparência aqui está dizendo, certo? Esse aqui é o diagrama em bloco do contador, tá? Esse diagrama em bloco tem esse bloco aqui muito importante, estão vendo, gente? 8-bit timer. É aqui que acontece a contagem, tá certo? É aqui que acontece a contagem. E aqui ele é um registrador chamado TMR0, certo? É aqui que acontece a contagem. E ele está ligado ao databus do processador. Ou seja, a qualquer momento você pode escrever um valor inicial aqui e começa a contar a partir daí, certo? Ele vai contar até a máxima capacidade dele, para frente, progressivamente. A máxima capacidade dele é todos os bits de saída dele, que não estão sendo mostrados aqui, né? Mas todos os bits de saída chegaram ao estado 1. Chegando ao estado 1, quando receber mais um pulso, ele vai a 0 e gera uma interrupção de estouro, né? Um overflow. É isso aqui que eu estou mostrando para vocês, tá certo? Ok? Então, pessoal, o módulo de contagem permite escrita e leitura on the fly. O que quer dizer esse negócio on the fly em sistema embarcado? Quer dizer que no meio da operação, ele operando, contando, você consegue escrever lá e ele começa a contar a partir do valor que você escreveu. On the fly, certo? A interrupção é gerada pelo overflow, certo? Ele tem aqui um dispositivo que é chamado de pré-scaler, certo? É um pré-divisor, né? Aí você pode estar perguntando assim, tá certo, Remy, ele conta, mas de onde vêm os pulsos? Os pulsos vêm de 2 lugares, gente. Tá vendo aqui, ó? Os pulsos aqui. Aqui é uma entrada de clock externo, tá certo? Que você pode jogar no pino, esse aqui é o pino do controlador, você pode usar um clock externo, melhor falando, tá certo? E você também pode usar o clock interno. Que clock interno é esse? É o mesmo clock das instruções, gente, certo? A gente já viu que as instruções, né, cada ciclo de máquina precisa de 4 pulsos de clock, não é verdade? Estão lembrados disso? Cada instrução precisa de 4 pulsos de clock para ser executado nesse microcontrolador? Sim ou não? Nossa, será que eu fiquei sozinho aqui? Sim, professor. Às vezes eu acho que eu fiquei sozinho. Então, porque pessoal, hoje o quórum tá baixo. pois é, participação, gente. Vamos participar aí. Eu preciso saber se vocês estão prestando atenção ou eu estou falando sozinho aqui, viu? Então, por favor, se manifestem. Então, vamos lá.
O clock interno do processador, tá? Ele é o clock da execução das instruções, ok? Então, assim, se a execução de cada instrução, ou seja, cada ciclo de máquina, gasta 4 pulsos de clock, certo? E se você usar um clock de 4 MHz, significa que a taxa de execução de instrução vai ser efetivamente como se fosse 1 MHz, certo? Ou seja, cada instrução é executada a 1 microsegundo. Esse mesmo clock interno, ele é jogado aqui, ó, certo? Então, você tem um MUX aqui, ó, que você seleciona ou clock externo ou clock interno, certo? Então, para isso, existe um bitzinho, ó, que é chamado timer 0, né, T0SE. Esse bitzinho aqui, tá certo? Ele vai selecionar, ok? Ou melhor, desculpa dizendo, esse bit aqui, T0CS. Timer 0 clock source, né? Fonte de clock para o timer 0. Então, dependendo do estado que você colocar aqui, ou passa o clock interno ou passa o clock externo. Se passar o clock, se você selecionar clock externo, dizemos que esse cara vai trabalhar como contador de eventos. Contador, certo? Contador de eventos são os pulsos que acontecem do lado de fora. Se você selecionar clock interno, nós dizemos que ele vai trabalhar como temporizador, como timer. Por quê? Porque esse clock aqui é muito preciso, certo? Ele vem de uma base de um cristal oscilador. Tá ok? Muito bem. Então você tem ou clock interno ou clock externo. Esse clock ele pode passar direto para chegar no contador, ou ele pode passar por um pré-divisor, o pré-scaler, certo? Existem 3 bits aqui que fazem uma configuração desse pré-scaler, né? Então esses bits aqui, gente, né? PS2, PS1, PS0 vão dizer qual é a taxa de divisão desse pré-scaler. O T0CS é um bit que vai selecionar clock interno ou clock externo, certo? E nós vamos ver que esses bits aqui estão presentes em um determinado registrador chamado option. Está aqui ele, né? Então, recapitulando as características do timer 0. O módulo de contagem permite leitura escrita no meio da operação, on the fly. A interrupção é gerada pelo overflow de FF a 00. Então, quando ele estoura a contagem, ele gera uma interrupção. Esse pré-scaler, ele é configurável, ele é programável. A gente vai ver agora. Ok? No modo timer, a taxa de incremento é a frequência de oscilação dividido por 4. Ou seja, se você está trabalhando com um clock de 4 MHz, significa que é como se a taxa de incremento fosse 1 MHz. Ou seja, a cada 1 microsegundo, ele conta um pulso. É um pulso a cada 1 microsegundo, se o clock for 4 MHz. Certo? Se você for usar como contador, você pode configurar para incrementar as contagens na transição de subida do clock ou na transição de descida do clock, certo? Então, tudo isso, gente, é configurado pelo registrador Option. Tá aqui ele, certo? Detalhe, o registrador é chamado Option, mas lá no compilador, lá na ferramenta, você usa Option underline reg, certo? Se você botar Option somente, o compilador não vai reconhecer. É Option reg. É o que está descrito lá na descrição da arquitetura do processador, daquele arquivo 16F628A.inc, certo? Então, esse registrador aqui, gente, tá certo? Ele seleciona várias coisas. São opções que você tem, certo? Você tem o pull-up do porte B, né? Pode configurar nesse bit. Com o estado 1, o pull-up está desabilitado. Com o 0, o pull-up está habilitado, né? Aqui você tem a borda de seleção para interrupção int, não é isso? Eu pedi para vocês fazerem um trabalho com a int, né? Aqui o T0CS, T0 Clock Source, vai dizer se ele vai ser time ou contador, ou seja, se vai ser clock interno ou clock externo. No nosso exemplo, vamos trabalhar com clock interno, aqui, certo?
Se você for usar como contador, você pode dizer se vai querer transição de subida ou descida no clock externo, né? Muito bem. Esse bit PSA é muito importante. Esse PSA aqui é o bit de designação do pré-scaler. O pré-scaler, ou seja, o pré-divisor, ele pode ir para o timer, mas pode ir para outro recurso também, que é o chamado WDT, o Watchdog Timer, certo? Não vai dar tempo para a gente ver um WDT, certo, aqui no curso, mas aconselho que vocês deem uma olhadinha nisso, certo? O WDT é um timer, é outro timer que é para vigiar o funcionamento do processador, certo? Se o processador se perder no loop, no laço, ele vai lá, o WDT, o Watchdog Time, vai e reseta a CPU, certo? Muito bem. Então, esse PCA, você vai dizer se o teu pré-scaler vai estar direcionado para o timer ou para o Watchdog Timer. Se ele tiver em estado 1, vai para o WDT, tá aqui, ó. Se ele tiver em estado 0, o pré-scaler vai para o timer 0, certo? Só um detalhe, viu, gente? Ainda que você coloque o pré-scaler para o WDT, o timer vai ainda receber clock, tá? Numa taxa de 1 para 1. E por falar em taxa, nós temos aqui, ó, que se você designar o pré-scaler, o pré-divisor para o timer 0, você vai ter esses 3 bits PS2, PS1 e PS0 para configurar a taxa, né, do incremento do timer, ok? Como assim, Remy? É o seguinte, se você configurar esses 3 bits como 000, certo? A cada 2 pulsos de entrada, ele faz uma contagem, ou seja, uma taxa 1 para 2. Se você configurar como 001, a cada 4 pulsos, ele vai incrementar, vai reconhecer 1. Estão entendendo? É um pré-divisor isso aqui. Se você programar 010, a cada 8 vai ter 1. E vai dobrando assim. 011 vai ter 16 para 1. 100, 32 para 1. 101, 64 para 1. 110, 128 para 1. E, finalmente, 111, 256 para 1. Ou seja, para gerar um pulso, tem que ter 256 pulsos de entrada no pré-escala. Tá certo? Então, a gente vai usar esse pré-escala aqui, tá certo? Para gerar o código, né? A gente vai usar ele aqui para gerar o clock, tá certo? Para o nosso timer, ok? Muito bem, pessoal. Voltando, então, para o diagrama do nosso timer 0. Estão enxergando aí, pessoal, o diagrama do timer? Estão enxergando? Sim, professor. Sim, professor. Beleza. Estou comendo 2 pipoquinhas aqui porque eu estou com fome já. Viu? Mas vamos em frente. Tá certo, professor. Vamos em frente. Hoje foi um dia de muito trabalho, não parei nem para jantar. Mas vamos lá. Vê só. Muito bem. Então, gente, recapitulando, né? A contagem vai ser aqui nesse contador, chamado TMR0, timer 0, ok? E aqui para nós vamos fazer uma experiência hoje, que nós vamos usar só o clock interno, esquece o clock externo, tá certo? Vamos usar o clock interno. Como nossa experiência vai ser com um cristal de 4 MHz, ele dividindo por 4 é como se tivesse uma frequência de 1 MHz aqui. Ou seja, cada pulsozinho desse daqui é 1 microsegundo, certo? Ou seja, o nosso cara aqui, ele poderia ser incrementado, poderia, até uma taxa de 1 microsegundo. Ou seja, cada pulso de 1 microsegundo iria sendo incrementado. Aí, por que poderia? Porque eu vou usar um pré-escala, eu vou usar um pré-divisor, tá certo? Na nossa experiência aqui, eu vou usar uma taxa de 1 para 64. Isso quer dizer o seguinte, eu vou ter que gerar 64 pulsos de clock aqui para aparecer um aqui, ó. Tá certo? A cada 64 pulsos de clock, na entrada do pré-divisor, eu gero um para a contagem.
Isso é interessante porque você amplifica a capacidade de temporização, tá entendendo? Em vez de jogar os pulsos direto, você bota no pré-divisor. Se você bota no pré-divisor, significa que o pulso que incrementa efetivamente vai demorar para chegar lá. Quanto maior for a razão de divisão do pré-scaler, né, mais demorado fica essa contagem. Então, você amplifica a capacidade de temporização. Você pode dar tempos mais longos, tá entendendo? E isso é interessante, realmente, certo? Muito bem. Então, gente, isso aqui é o nosso timer, tá certo? E aí a gente vai ver como é que a gente usa o pré-scaler do timer zero, né? Novamente, nós vamos supor nesse exemplo que nossa frequência do cristal é 4 MHz. Sendo a frequência do cristal 4 MHz, né, o clock efetivo vai ser F sobre 4, né, 4 MHz dividido por 4 dá 1 MHz. Ou seja, um ciclo de máquina, um ciclo de instrução ou um pulso de clock vai levar o quê? 1 microsegundo, tá certo? Se do meu pré-escala eu usar a taxa de 1 para 2, o pulso que vai chegar lá tem duração de 2 microsegundos, tá certo? Por que isso? Porque o meu pulso mesmo, original, ele tem 1 microsegundo, tá certo? Eu vou até fazer uma coisa aqui que é o seguinte, ó, que é igual a 1 microsegundo, ok? Depois eu coloco isso lá, eu gero o PDF e coloco lá, tá certo? Muito bem. Então, tudo bem. Se eu usar uma taxa de 1 para 2, então não é mais 1 microsegundo. Então, o pulso vai chegar lá, vai ter duração de 2 microsegundos, certo? Se eu usar uma taxa de 1 para 4, nós vamos ter o quê? 4 microsegundos. 1 para 8, 8 microsegundos. E por aí vai, tá certo? Por exemplo, vê que exemplo interessante. Vamos supor que eu queira gerar uma temporização de 5 milissegundos com timer. E vamos escolher aqui a taxa do pré-escala 1 para 64, certo? A gente faz uma continha bem simples. Preste atenção agora, né? Bom, vou usar o meu pré-escala na taxa de 1 para 64, significa que uma contagem que eu faço vai levar 64 microsegundos, certo? Tá aqui, ó, 1 para 64, operando a 4 MHz, né? Eu preciso de 64 pulsos de clock, né? Isso para gerar um pulso. Então, o meu período é 64 microsegundos. Então, uma contagem leva 64 microsegundos. Se eu quiser fazer 5 milissegundos, quantas contagens eu vou ter que fazer? É uma regra de 3 simples, né? Não é isso? Repetindo, viu? Se nessa taxa de pré-escala, 1 para 64, com uma contagem eu gasto 64 microsegundos, para ter 5 milissegundos, quantas contagens eu vou ter? X. Então, X é o quê? 5 milissegundos dividido por 64 microsegundos, multiplicado por 1, vai dar o quê? 78 contagens. O que é que esse número aqui me diz, gente? O que é que esse número está me dizendo? Que 78 contagens a 64 microsegundos cada uma vai me dar uma temporização de 5 milissegundos. 78 contagens, cada uma 64 microsegundos, vai dar 5 milissegundos. É só você multiplicar 78 por 64 microsegundos, tá certo? Ah, então é esse número que eu boto no timer? Não. O número que você vai botar no timer inicial, no seu programa, muita atenção agora, é a carga inicial no timer zero. Ela vai ser o quê? A carga máxima, 256, menos o que você achou, 78. Então, o valor inicial que você tem que colocar é 178. Por que, professor, 178? Porque se você começar em 178 e contar mais 78, você vai chegar a 256, ou seja, vai estourar a contagem, né? Ah, e o contador escreve 256? Não. O maior valor que ele escreve é 255. Justamente isso. 255 mais 1, ou seja, 256, ele zera e gera a interrupção. Tá certo? Então, recapitulando, viu, gente? Esse número de contagem que você precisa aqui
Você abate de 256 e é esse valor que você tem que carregar inicialmente no timer zero, certo? Ok? Então, gente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos olhar agora o nosso código, certo? Eu não vou simular esse código, depois é vocês que vão simular esse código, tá bom? E vão fazer o mesmo relatório que fizeram para essa semana e vão postar. Essa vai ser a atividade para a semana que vem. E ela vai ser a última atividade, porque aí agora a nota vai ser só do projeto, tá bom? Então vamos passar isso aqui, tá certo? Vamos lá para o nosso MPLab. Professor, Pois não? aproveitando a deixa, queria fazer uma Tá pergunta. muito baixinho, fala mais alto. Tá melhor agora? Melhorou um pouquinho. Aproveitando a deixa sobre a nota, a primeira unidade vai ser composta pelas notas das atividades, é? Primeira e segunda atividade vai ser a mesma nota. Eu estou Entendi. juntando todos os trabalhos, ok? Certo. Todas as postagens suas e mais o projeto, eu vou ter uma nota geral. Vai ser a nota do primeiro e do segundo. Ok? Combinado. Então. Tá bom. Tranquilo? Ótimo. Eu peguei 2 pipoquinhas aqui. Mas vamos lá. Deixa eu ver se eu estou no projeto correto. Sim, estou. Pessoal, tá dando para ver o código no MPLab? Assim, professor. O tamanho da fonte está bom? Tá sim. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Ótimo. Então vamos em frente. Muito bem. Vamos lá, ó. O que é que nosso programa vai fazer? Tá certo? Hoje a data não é 18. É porque eu fico aproveitando, é aquilo, né, gente? A gente vai aproveitando os códigos que a gente já fez, né? Hoje é dia 27, não é isso? Né? Muito bem. Então, a descrição do programa, funcionamento, né? A gente vai fazer o seguinte, o nosso programa vai ficar no loop infinito, certo? Enquanto o time é zero, né? Enquanto o time é zero, faz a temporização de 500 milissegundos, certo? A cada temporização de 500 milissegundos, a rotina de interrupção, olha aí, inverte o resultado do bit RB1, ou seja, mostrando em LED 1, certo? Ou seja, a gente tem aqui, gente, né? Estão vendo o nosso diagrama aqui? Né? De novo, nosso circuito, né? LED 1 está ligado aqui, ó, tá certo? No pino RB1. Ou seja, eu vou marcar o tempo de 500 milissegundos aqui usando o timer, certo? A cada 500 milissegundos ele vai estourar a contagem e na rotina de interrupção eu inverto o estado de RB1, acendendo ou apagando o meu bitzinho aqui. Ok? Tá certo? Muito bem. Detalhe, viu, gente? Olha, fundamental. Bote isso na cabecinha a partir de agora, certo? O timer, ele trabalha independente da CPU, do processador, ok? Não é o processador que controla o timer, não. Tudo que a CPU faz é o seguinte, é colocar um valor inicial naquele contador. E depois ele corre sozinho, independente. Estão entendendo? Ok? Então, isso é muito interessante, porque se você comparar com a rotina de delay que a gente já tinha feito, a rotina de delay, quem faz é o processador, ele fica no loop, né? Então, ele fica ocupado com aquilo ali. E o timer não. O timer, uma vez configurado e startado pela CPU, né? A CPU sai e vai fazer outras coisas e deixa o cara contando lá, deixa ele contando. Quando ele estourar a contagem, ele avisa a CPU: ei, já terminei. É uma interrupção, certo? Aí a CPU sabe que já passou aquele tempo e toma a ação na rotina de interrupção. Estão entendendo? Professor, Pois não. então quer dizer que o oscilador, o timer, ele tem um clock interno nesse caso? Isso.
O clock interno é o próprio clock geral do processador que é usado para dar o ritmo de execução das instruções. Ok? O clock interno, como eu estava mostrando, é esse daqui, ó. É esse daqui, ó. Consegue ver onde o mouse está passando? Sim, tranquilo. Pronto, esse aqui é o clock interno. Ele pega a frequência externa do cristal e divide por 4. Ou seja, se meu cristal externo for de 4 MHz, o meu clock aqui vai ser de 1 MHz. Ok? E esse clock de 1 MHz, ele pode vir para cá, mas ele pode passar pelo pré-escaler ou não. Pode vir direto ou passar pelo pré-escaler. Eu que seleciono. Tá certo? O programador seleciona naquele registrador option. Ok? Muito bem. Então, nosso projeto, gente, vai ser o seguinte. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma... Vai ficar em loop, tarará, lá ali. Ele vai configurar o que precisar, o porte A, porte B, o registrador option, o registrador de interrupção. Aí vai fazer isso tudinho e depois vai parar, vai ficar esperando lá. Vai configurar o timer e botar o timer para contar, certo? Na hora que você escrever alguma coisa no timer, ele começa a contar, certo? E quando houver interrupção, ele vai estar lá no loop, né? Quando houver interrupção, ele vai sair do loop para atender a interrupção, tá certo? Aí lá na interrupção a gente vai inverter o estado daquele bitzinho do LED, né? A cada interrupção a gente vai alterar o estado desse LEDzinho aqui, ok? Muito bem. Então vamos descrever o nosso programa. Já viu qual é o objetivo aqui. O resto do código, gente, aqui no começo, né, está muito igual a tudo que a gente já fez, certo? Estou aproveitando mesmo. Configuração dos fuse bits, ó, ok? Está aqui a configuração dos fuse bits, né? Ou seja, oscilador externo de 4 MHz, watchdog está desligado, power up ligado, code protection desligado, por aí vai. Então, configurou os fuse bits, né? Aqui já falamos sobre a paginação de memória, né? Isso, o que é a paginação de memória? É você selecionar os bancos de registradores, né? Onde vai trabalhar. Licença aqui, ó. Quando você... Só relembrando, eu gosto muito de Memory Organization, né? Aqui, a gente tem 4 bancos de registradores, não é isso? Banco 0, banco 1, banco 2, banco 3. Quando a gente quiser trabalhar... O timer 0 está onde, gente? Ó, o timer 0 é esse aqui, ó. Certo? Está no endereço 1 do banco 0, né? Outro registrador importante, status. Está lá, porte A, porte B, ok? Registrador semicon também, controle dos comparadores, né? Está tudo aqui no banco 0. Agora, por outro lado, o registrador option reg, ele está aqui, ó, no banco 1, certo? Então, se eu for configurar em option, eu tenho que garantir que o processador vai estar no banco 1, certo? Se eu for configurar o timer, eu tenho que garantir que ele vai estar no banco 0, ok? Então, por isso que a gente tem aqui a definição. Essa hashtag define aqui está definindo banco 0. Toda vez que o compilador achar banco 0, ele vai executar esse comando aqui, call essa função aqui, selecionar banco 0, banco 1, banco 2, banco 3. E isso está lá no final do código. Ó. Vou lá para o final. Ó. Aqui, ó. Seleção dos bancos. Toda vez que ele selecionar um banco, ele vem para cá. Banco 0 vem para cá, ó, para apagar esses 2 bits. Banco 1 seta um bit e apaga o outro reseta, seta um, e o banco 3, a gente não vai usar isso, né? Mas seta os 2, tá certo? Muito bem. Então, isso aí é só relembrando o que é que é a paginação, certo? A gente falou da última vez nas interrupções, vimos que toda vez que a gente entra na interrupção tem que salvar o contexto, não é isso? E toda vez que a gente sai da interrupção, a gente tem que restaurar o contexto. Então, esses registradores aqui, ó, são usados para armazenar o contexto, né? W tempo, status tempo, a gente viu isso na aula passada,
Tá certo? Hoje eu vou usar um registrador chamado contador, que eu estou criando aqui. Essa diretiva cblock aqui, viu, gente? Ele cria um bloco de memória a partir do endereço 20. Ah, por que a partir do endereço 20, professor? Olha aqui, ó, vamos para o datasheet. Porque nossa área de RAM começa onde? Começa onde? Endereço 20, tá vendo? Então, tudo isso aqui, ó, a área de registradores de propósito geral. Começa a partir do endereço 20. Então, essa minha diretiva cria um bloco, cblock, cria um bloco a partir do endereço 20. Esse cara aqui, wtemp, né, vai estar no endereço 20. Esse aqui vai estar no endereço 21. Esse aqui vai estar no endereço 22. Esse no 23. Esse no 24. Assim vai. À medida que eu vou dizendo, ele já vai definindo aqui na área de RAM quem é o registrador. Qual é o endereço que ela vai ficar. Então, nesse código, eu só vou usar esse daqui, ó, contador. Certo? Para que vai ser ele? É porque a nossa estratégia vai ser a seguinte, viu, gente? Presta atenção. Eu vou usar o timer para gerar uma temporização de 5 milissegundos, ok? Tudo bem? Factível isso, né? Vou usar o timer para gerar uma temporização de 5 milissegundos. Tudo bem. E vou repetir isso 10 vezes. 10 vezes 5 milissegundos é 10, deixa eu ver. Peraí, viu? Peraí que agora eu me enrolei numa coisinha. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Porque não é 10, 5 milissegundos, não. Vai ser 10, 50 milissegundos. Deixa eu ver aqui. Desculpa, é 100 vezes. 100 vezes, né? Isso mesmo. Então, vamos repetir. Eu tenho uma temporização básica de 5 milissegundos, tudo bem? E vou repetir ela 100 vezes. Tá certo? Então, deixa eu ver uma coisinha aqui, rapidinho. Deixa eu ver aqui no meu código, rapidinho. Carrega contador. Carrega contador. Só um minutinho, tá? Carga inicial time para 5 milissegundos. E carrega o meu contador. O contador aqui vai ser... Não é para ser 50, não. É para ser 100, viu? Deixa eu alterar isso aqui. Ok. Eu tinha botado 50 aqui, viu, gente? Muito bem. Vamos voltar lá para o começo do código. Muito bem. Então, vamos usar esse contador aqui para fazer 100 repetições, tá certo? 100 repetições de 5 milissegundos. 100 vezes 5 vai dar 500 milissegundos. Certo? Ok. Muito bem. Vamos continuar. Né? A área das entradas, já vimos isso aqui tudo, né? A área das saídas, a área dos equates. Esses equates aqui são o seguinte, né? Esses bits aqui, ó, T0, interrupt flag, interrupt flag, RB flag, né? Eu chamei com esses nomes aqui, ó, são nomes sugestivos, né? A requisição aqui, ó, T0, interrupt flag, ele está onde? Naquele registrador intcom. Vamos ver de novo o intcom? Vamos ver de novo o intcom. Tá aqui o intcom, viu, gente? Para a gente relembrar, tá certo? O que é o intcom, gente? É o registrador de controle das interrupções. Interrupt control, intercom, certo? Esse cara aqui, quando é no reset, ele vai estar todo em estado 1. Mas aí você tem que programar. Por exemplo, se eu quero trabalhar com interrupções, esse bit aqui tem que estar em estado 1. Habilita todas as interrupções. Eu vou habilitar
nesse meu código somente a chave geral, tá certo? E a flag da interrupção aqui, ó. Desculpa, flag não. E o bit de habilitação da interrupção do timer 0. Então, vou habilitar aqui e aqui. Vai ter que estar 1 em 1. Então, esse vai estar em 0, 0. 1, 0, 1, 0 é a hexadecimal, certo? Muito bem. E eu vou monitorar esse outro bit aqui, ó. Timer 0, interrupt flag. Eu vou estar monitorando esse cara aqui. Ou seja, quando acontecer um estouro de contagem, certo? Esse bit aqui vai para estado 1. Ok? Ele vai para estado 1, indicando que houve um estouro, que já se passou os 5 milissegundos que eu quero programar lá. Ok? Então, vamos lá. Vamos continuar o nosso código. Quando acontecer, eu vou estar monitorando T0 e F, e eu estou chamando ele de time zero request. Eu tenho um equate aqui para chamar de time zero request. Ok. Vamos para o reset. No reset, o que é que nós temos? Aqui em org0, certo? Eu dou um salto para o rótulo início. Então, eu venho para cá, certo? O vetor de interrupção é no endereço 4, certo? Quando aconteceu a interrupção do time, eu venho para o endereço 4 e o que é que ele encontra lá? Uma instrução go to int thread, ou seja, tratar a interrupção. Ok? Então, inicialmente, nós vamos para o endereço 0 no reset, para início. Aqui em início, o que é que eu faço? Né? Eu configuro os portes A, B, o registrador dos comparadores, o intcom, tá certo? E o option. Ok? Fechar aqui o parênteses. Beleza. Então, tudo isso aqui, gente, está aonde? No banco 0. Tá certo? Mas aí o que, é que eu faço? O CMCOM está no banco 0, eu já configuro ele. O CMCOM é o quê? É o registrador de configuração dos comparadores. É para deixar o porte A como porte de I/O, sem usar comparadores. Beleza. Aí eu vou para o banco 1. Por que o banco 1? Porque 3B, 3A, intcom, PIE1 e option reg estão todos no banco 1. Como é que você sabe, professor? É só olhar o datasheet. Aqui, ó. Estamos escutando, né, gente? Sim. Pessoal? Vou até comer minha pipoca. Sim, professor. Tranquilo? Tranquilo. Então, temos aqui o banco 1. O que é que nós temos? O option, Sim, professor. o status, 3A, 3B, o intcom, tá tudo aqui, gente, ó, no banco 1. Então, por isso que no meu código, eu já chamo aqui banco 1, que eu vou configurar o 3B. O que é o 3B? Para configurar o porto B, quem é entrada e quem é saída, estou botando somente o bit 1, ó, do nosso LED como output, o resto é tudo input. Todos os bits não usados vão ficar como entrada, no porte A também, ó, né? O intcom, o nosso intcom, também está no banco 1. O nosso intcom, eu vou colocar, olha o que eu estou colocando aqui, A0. Carrego em W, depois carrego no intcom, certo? A0, 10, 10, ou seja, habilita a interrupção geral, habilito a interrupção do timer, ok? Então, é isso que eu estou fazendo no intcom. Pi é o habilitador dos periféricos, né? O CCP, comparador, tudo interrupção, isso eu não vou usar, então eu vou zerar, não vou usar. E vou usar option reg, tá certo? O valor 85, ou seja, 85 hexa carrego em W e de W carrego com option reg. Bom, o que é 85, gente? Alguém falou? Essa parte aí de Qual? desabilitar, essa segunda linha aí, Essa aqui? não, a habilitação das interrupções, aí tem o PIE1. Isso. Esse registrador aqui, gente, vamos aqui no datasheet. Ctrl F, PIE1. Opa, deixa eu voltar. Aqui, pronto.
Ele é o quê? Ele é um registrador, tá certo? De habilitação, de interrupção de periféricos. Quais são os periféricos? Tá certo? EEPROM, USART, comparador, timer 2, timer 1. A gente vai usar alguma coisa desse código? Não, não vamos usar nada. Então, vamos deixar ele todo zerado. Certo, mas isso aí, no caso, é só aquela questão da boa prática, ou é obrigatório fazer isso? Olha, eu diria que boa prática é obrigatória. Tá certo? Certo, certo. Quanto mais você controlar as coisas, melhor. Tá certo? Assim, não vai trabalhar com interrupção? Então, eu não vou usar esse cara. Eu não vou usar nenhuma interrupção de periférico. Então, eu vou desabilitar ela. Certo? Ok? Eu vou somente habilitar as interrupções que eu vou usar. Eu vou usar o quê? Então, eu vou usar nesse exemplo o timer só. Então, eu habilito o geral e habilito o timer. Embora lá embaixo eu tenha teste de outras interrupções. Tem o teste do porte B, tem o teste do pino int e tem o teste do próprio timer. Tá? Mas aqui só vai funcionar a interrupção do timer zero. Tá bom? Excelente pergunta. Gostei. Gostei, viu? Massa. Ok. Então, faça aqui tudinho. Depois, gente, eu vou fazer o seguinte. Ó. Eu vou configurar o meu contador, tá certo? E meu timer, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui uma função, ó, call carrega contador. Essa função carrega contador, o que é que ela faz? Vamos lá embaixo. Lá embaixo, lá embaixo. Aqui, carrega contador. Ela vai carregar um valor naquele registrador que eu criei, contador. E contador está onde? No banco zero, certo? Então, por isso que eu tenho que, ó, ir para o banco zero aqui, certo? Depois que eu carrego o valor no contador, eu tenho aqui outra função, call timer zero. O que é que eu faço? Timer zero, 5 milissegundos. Eu carrego um valor de contagem para 5 milissegundos. Olha que interessante. Vê só que interessante. Carrega o timer zero para ter igual a 5 milissegundos. Deixa eu melhorar isso aqui. Milissegundos. Certo? Eu carrego 178. Espera aí, professor, você tirou esse 178 aonde? Para carregar no timer zero? Daquela continha que a gente fez, né, gente? Tá certo? Daquela continha que a gente fez aqui, ó. Certo? Eu preciso de 78 contagens no pré-escala de 64, né? Ou seja, 78 contagens a 64 milissegundos dá 5 milissegundos. Então, o valor inicial que eu tenho que colocar. Botei um negócio aqui, depois eu tiro isso. O valor inicial que eu tenho que colocar é 178, tá certo? Então, voltando ao nosso código, né? Eu carrego 178 decimal, ó, em W de W, eu mando para o timer zero e volto. Né? Isso é para 5 milissegundos. Se eu quisesse para 10 milissegundos, tá certo? Se eu quisesse para 10 milissegundos, eu botava 99. Ah, como é que faz essa conta? É só você usar aqui, ó, né? Se eu quisesse uma contagem de 10 milissegundos, eu botava 10 aqui. Ficava 10 dividido por 64. Tá ok? Aí vai dar o quê? Aproximadamente 156, né? 156, 256 menos 156 vai dar aproximadamente 100. Vai dar 99, mais ou menos. Certo? Então, eu coloco aqui 99 do timer zero e mando ele contar. Na hora que eu faço isso, gente, né? E eu já selecionei lá no option para usar o clock interno, ele já começa a contar. Você vai ver isso no simulador, tá certo? Você vai ver isso no simulador. Muito bem. Fiz isso, gente. Fiz isso, né? Vamos voltar. Muito bem. Carreguei o contador. Carreguei o timer. Ok? Carreguei, setei o LED. Ó. Bit set LED 1. Inicializei com o LED ligado. Beleza. Aí eu entro no loop. Loop, go to loop. Aí eu fico nessa mesma linha o tempo todo. Mesma linha. Aí tem uma linha repetida aqui. Professor, para que é isso? Está repetido.
Isso se chama redundância de segurança. Tá certo? Porque é o seguinte, isso vai ficar no loop. Em algum momento vai ter uma interrupção. Quando tiver interrupção, ele vai saltar para o vetor de interrupção, para cá. Ó, né? E depois de fazer um bocado de coisa, vai voltar para cá. Aí, gente, vai que por... a gente diz que quando faz projeto de sistema embarcado, a gente tem um anjo protetor, né? Que é o santo anjo dos sistemas embarcados. Vai que ele dá uma dormida e você dá um erro aqui, em vez dele voltar para cá, ele volta para uma posição depois. Tá entendendo? Por que acontece isso? Porque aconteceu um espúrio. Né? Faltou energia lá no bairro do Janga. A subestação caiu. Aí a rede oscilou aqui na Poli, na Madalena. Oscilou. E nessa oscilação, o bitzinho lá do contador de programa fez com que ele voltasse para uma posição depois. O que é que ele vai encontrar? A mesma instrução que ele deveria ter encontrado. Tá entendendo? Aí ele volta para cá sem problema. Então, essa é uma redundância de segurança usada para aumentar a segurança no retorno ao loop. Tá certo? Isso aí é uma coisa que é chamada técnica de programação assim um pouco avançada, né? São detalhezinhos que você tem que pensar em sistemas embarcados para manter a segurança, tá? Então, isso aqui tem fundamento, ok? Muito bem, então ele está no loop aqui, ó. E o contador, quando você programou ele, timer 0, você escreveu nele a cada 64 pulsos de clock, ele vai incrementar, tá certo? Ele vai incrementando. E o que vai acontecer, gente? Vai acontecer o seguinte, que quando ele estourar a contagem, ele vai para a interrupção, ok? Ele vai para a interrupção, e lá ele vai encontrar o quê? Vai para essa função aqui, int thread, tratamento da interrupção. Então, ele salta para cá, ok? E int thread, o que é que eu faço? Aquilo que a gente já viu na aula passada. Salvo o contexto, certo? Não vou explicar isso de novo, não, tá? Isso aqui está no datasheet, inclusive, né? Está na aula passada. Salvo o contexto, ok? Depois salvou o contexto, aí a gente vai fazer o teste das interrupções. Quem foi que pediu interrupção? Foi você, timer 0. Foi você, pino de interrupção. Foi você, porte B. Vamos ver quem pediu, né? Então, nesse exemplo, testaremos essas interrupções, timer 0, int e RB. Apesar de que eu só habilitei a do timer 0. Ok? Então, ele entra aqui, ó, teste do timer 0. Eu testo o bit que pediu interrupção no intcom, né? Timer 0 request. O timer 0 request é o timer 0 IF, né? Eu botei essa equivalência lá nos equates, ó. Aqui, ó. Timer 0 IF, lá do option, é esse label aqui, tá? Esse equate aqui. Então, eu testo ele. Se esse cara tiver setado, é porque houve o pedido da interrupção, tá certo? Então, ó, bit test file skips set, tá certo? Ok? Então, ele vai bypassar esse daqui, né? Desculpa, estou pegando o lado errado. Ele vai testar isso aqui, tá certo? Se tiver setado, ele vai para timer 0 ISR, se for o pedido do timer. Se não, ele vem para cá e testa a próxima, né? Mas isso não vai acontecer porque a gente não vai usar essas interrupções. Quando ele vem para cá, ó, o que é que ele vai fazer? Timer 0 ISR, ou seja, rotina de tratamento da interrupção timer 0. Né? Eu apago o bit de solicitação da interrupção. Isso tem que ser feito por software, tá certo? Você desliga aquele bit T0F, né? Ou se você quiser usar, pode usar isso aqui, o timer 0 request, posso usar aqui, né? Continuando aqui, ó. Posso usar aqui, tá certo? Porque eu já tenho um equate disso lá, né? Ok? Então, eu apago esse bit, né? Decremento o meu contador foi inicializado com 100,
tá certo? E saio da minha ISR, né? Go to para ISR, tá certo? Mas como é que vai ser isso, Remy? Eu apago e decremento o contador. Mas como é que ele vai sair? Eu decremento file e testo se ele zerou. Skip se zero, ok? Né? Se ele zerou o contador, é porque ele já fez 100 vezes isso. Então, já passou 500 milissegundos. Então, ele bypassa isso daqui e vem para cá. Ó. Testar o LED 1. Se tiver aceso, ele apaga, ele vem para cá. Se tiver apagado, ele acende, vem para cá. Em todas as duas situações, eu recarrego a contagem de 5 milissegundos, tá certo? Recarrego a contagem de 5 milissegundos e saio da rotina ISR, né? Da saída, né? Se por acaso eu decrementar o contador e ele não zerou, eu já vou direto para a saída ISR sem mudar o estado dos LEDs, porque ele ainda vai ter que zerar esse contador para poder virar esse bit, certo? Então eu venho aqui, ó, exit ISR. Na minha exit ISR, se é saída da tratamento da interrupção, eu restauro o contexto, aquilo que a gente já viu na aula passada, certo? Recoloco o bit geral de interrupção, coloco ele em estado 1 e retorno ao programa principal, tá certo? Então, veja bem, viu? Depois que eu acendi o LED ou apaguei o LED, eu recarrego o contador e reprogramo o timer para 5 milissegundos. Tanto em apagar quanto em acender, tá certo? Quando eu saio da interrupção, não é isso? Eu retorno para onde? Para o meu loop novamente. Tá certo? Ok? Muito bem, pessoal. Esse código aqui, tá certo? Vou salvar ele aqui. Ele vai ficar à disposição de vocês para que vocês analisem e façam a simulação dele. Atenção que eu vou dizer uma coisa muito importante, viu? Estamos escutando? Sim, professor. Veja só. Na simulação, tá certo? Você vai ficar clicando nesse cara aqui, né? Step in. Clicando, parará, parará, parará. Né? Lembra que para haver um incremento no timer zero, tá vendo aqui, ó? Para haver um incremento, certo? Você tem que clicar 64 vezes aqui, quando estiver lá naquele laço. Ok? Tá certo? E para você ver a mudança no bit, vai ter que multiplicar isso por 100. Então, você vai ficar com o dedo duro de tanto clicar aqui. Ok? O que é que você faz para facilitar a sua vida? Né? Veja só. Tá vendo essa janela aqui, File Register? Você vem aqui em View, ó. Ok? E procura aqui File Registers. Né? Ele vai abrir a janela. Tá aqui ela. Certo? O teu time é zero. O teu time é zero. Ele tá no banco zero, no endereço 1. Como é que o senhor sabe disso? É só olhar o datasheet, gente. Aqui, ó. Vem aqui para Memory Organization. Tá aqui, ó. Time é zero, tá no endereço 1, gente. Aqui, ó. Tá vendo? Time é zero, tá no endereço 1. Então, voltando lá, você pode vir aqui, ó, no endereço 1, tá? Clica duas vezes, ó. E eu boto o valor que eu quiser aqui, né? Então, vale a pena você botar aqui um valor que é o seguinte, ó, já próximo do estouro. FE. FE é quase FF, né, gente? Então, com isso daí, você adianta, não é isso? A tua simulação, tá certo? Outra coisa, você pode vir aqui, ó, em contador, tá certo? Né?
E você pode mudar lá no programa também o valor que você vai botar no contador. Aqui, ó. Para que isso? Para facilitar a tua simulação, né? Em vez de botar 178, bota aí 254, tá certo? Por que isso? Porque aí, com poucos pulsos, tá certo? Você vai alcançar o estouro e pode ver a simulação com mais facilidade. Ele entrando na interrupção, ele virando o LED e outro, ou seja, todo aquele processo da interrupção, tá certo? Você vai poder ver aqui com mais velocidade, com poucos cliques. Se você não fizer essas mudanças, você vai passar de meio-dia até meia-noite clicando aí, vai ficar com o dedo duro para poder ver esse software funcionando direitinho. Entenderam? Tá certo? E, novamente, viu, pessoal? Eu vou abrir a câmera aqui. Eu vou abrir a câmera. Parei a apresentação. Né? Estão me vendo, né? Vamos. Pronto. Eu fiz a carga aqui, ó. Tá dando para ver o meu circuitozinho? Tá, mas assim, não dá para identificar todos os componentes assim tão facilmente. Certo. Mas dá para ver o LED, né? Sim, sim, dá para ver. Pronto. Deixa ele na horizontal. Oi? Deixa o circuito a protoboard na horizontal, acho que fica melhor para a gente ver. Tá Mais melhor acima. assim? Mais Tá acima. melhor? Acima. Sim. Agora. Isso. Aí o LED vermelho, ele tá piscando, né? Isso. Pronto. Porque eu fiz esse código para ele piscar usando interrupção a cada 500 milissegundos ele virar. Tá certo? Então ele está funcionando aqui. Ok? Ele está funcionando. O código compilou, você simula ele e você consegue programar o seu PIC para fazer isso. Ou seja, o timer está funcionando. Né? Ou seja, ao invés de usar uma temporização por software, por loop, como a gente aprendeu inicialmente, eu usei um recurso do microcontrolador, tá certo? E ele dá a marcação de tempo. A cada estouro da marcação de tempo, eu entro na interrupção, mudo o estado desse LED e volto para o loop. Reprogramo, antes, né? Reprogramo, né? 5 milissegundos, sem contagens, e 100 vezes 5 milissegundos e volto no loop para esperar. Tá ok? Então, pessoal, qual é a atividade de vocês? Novamente, pegar esse código que eu vou colocar lá no grupo de discussão e fazer a simulação, né? Coloquem as telas mostrando, carreguei, nessa tela eu entrei na interrupção, nessa tela eu virei o bit, aqui eu já estou saindo da interrupção e indo para o loop novamente, tá certo? Façam isso e isso vai ser a atividade de vocês para essa semana. Ok? Pessoal, muita informação, né? Sim, professor. Um bocadinho. É. Mas, olha, microcontrolador, microprocessador é assim mesmo. Você só não pode acumular assunto, tá? Então, leiam o capítulo do timer, tá certo? Leiam o capítulo do timer. Vejam o que foi explicado na nossa transparência no PowerPoint. Eu vou colocar agora lá atualizado, tá certo? E simulem esse código. Vou colocar o código lá simulado também, tá certo? Outra coisa, as aulas estavam pendentes, eu estava começando a botar agora, já deve estar duas lá, está faltando só uma e essa, tá bom? E aí eu vou colocar essas duas aulas também. Então, eu tenho que colocar agora, daqui a pouco, né? Duas aulas, essa aí é da semana passada, não é isso? O nosso PPT atualizado e o nosso código para teste. Tudo isso daqui a pouco está lá no grupo de discussão. Viu, pessoal? Ok? Alguma pergunta? Ô, professor, eu não tenho pergunta não, eu só queria saber, tem alguma possibilidade do senhor conseguir adiar essa tarefa, pelo menos até amanhã, que é para entregar hoje? Eu vi que muita gente não entregou, né?
Assim, eu não sei o povo, mas eu tive um problema que pode até perguntar alguns amigos meus que estão aqui, que meu computador ele simplesmente está travando direto. E como é? Pronto, eu fazia o programa, aí o meu computador desligava e eu perdia tudo. Aí quando eu ia usar de novo, eu tinha que Uhum. instalar o Impelab de novo, porque ele dava problema para reiniciar, para rodar. Aí eu tô até aqui agora tentando ainda. Eu peguei o computador do meu irmão agora, que ele chegou por Vamos, aqui. vamos, vamos fazer o seguinte: ver a atividade, tá certo? Deixa eu ver aqui. Peraí, viu? Bom, no meu caso foi o meu cérebro que travou mesmo. Foi o quê? Desculpa. Foi o meu cérebro que travou mesmo. Eu tentei, eu juro que tentei, só que, assim, ultimamente tô tendo uma rotina bem puxada no trabalho, aí o cansaço chega na hora de fazer as atividades da faculdade também. Aham. Muita atividade, Vamos lá. muita coisa, tá puxado. Data da entrega, vou botar para amanhã, tá certo? Quarta-feira, dia 28, às 11, à meia-noite. Ok? Tá certo, pessoal. Tá certo? Eu faço. Obrigado. Quem já entregou, né, pode fazer uma revisão e ver se está tudo direitinho, tá certo? Ok? Então, pronto. E a nossa atividade já está colocada, desculpa, nosso projeto já está colocado lá, né? Vocês formem os grupos e escolham aí uma temática para o projeto com arquitetura livre. Tá bom, gente? Tranquilo? Ok, professor. Tranquilo, professor? Massa. Tranquilo. Ok, então. Pessoal, é sempre um prazer imenso estar com vocês, viu? Mesmo assim à distância. E Igual, ensinando uma coisa que eu adoro, adoro mesmo, né? Espero que vocês assimilem aí e isso ajude aí na formação de vocês, viu? Mesmo os que não vão ficar na área de embarcados, processadores, mas é sempre um conhecimento que leva para frente, que amplia os horizontes, os nossos horizontes, porque logo, logo, tudo vai ser embarcados em IoT, né? Alguém viu a reportagem do Fantástico, do 5G, no domingo passado? não deu, mas eu já vi umas palestras sobre 5G da Huawei. Isso, pois é. Essa guerra aí, e essa guerra não é à toa, é porque o 5G ele vai proporcionar uma rede que, associado ao IPv6, não é isso? Vai fazer com que quase todo dispositivo possa ter um endereço IP e isso vai revolucionar. Tudo vai estar conectado. Você vai estar andando na rua e o que é o chip do PIC aqui, quem está usando no protoboard, ele vai ter miniaturizado, vai estar na sua roupa, vai estar no seu sapato, vai estar no seu relógio, né? Vai estar em você, na sua pele, tá entendendo? E você vai estar conectado à internet, né? Então, muita coisa vai aparecer aí, né? Então, Professor, embarcados em IoT vai revolucionar nos próximos anos. Diga aí, Fábio. eu cheguei um pouco tarde na aula hoje, peço até perdão, mas em relação ao projeto, ele pode ser feito em qualquer linguagem ou tem que ser assembly? Não, não, é livre. Use o que Ok, você quiser, viu? Projeto beleza, beleza. totalmente livre, tá bom? Ok, muito obrigado. Tranquilo. Então vamos lá, pessoal. Ô, professor, Olha, eu posso tirar aqui duas dúvidas rapidinho? claro, claro, pois não, diga. Eu queria saber se tem algum problema usar o Proteus ao invés do Não, MPLAB, pode usar. porque não está funcionando de jeito nenhum. E também queria que o senhor comentasse um pouquinho mais sobre o trabalho, se pode ser 3 grupos, como é que vai ser, porque eu cheguei meio tarde também. Coloquei as diretrizes lá no mural, tá certo? Lá, o que a gente colocou? A arquitetura é livre, tá certo? Pique, Arduino, o que você quiser, né? Até 3 componentes por grupo, 3 alunos por grupo. O deadline é dia 10/11, certo? Eu incentivo vocês a usarem simuladores. Quem quiser montar, tal, isso aqui, fique à vontade. Mas eu aceito já com simulador, ok? Tá certo? E o relatório final no formato da revista REPA. Todo mundo conhece, né?
A revista de engenharia Sim. aplicada, né? Ok? Aquele formatozinho lá. O template dele existe lá no site da Poli. Pode pegar lá. Tá bom? Tá Ok? certo, professor. Obrigado. Tranquilo? Mais alguma dúvida, pessoal? Por hora não, professor. Então, pronto. Vou interromper aqui nossa gravação, tá certo?